Esse é mais um corte da live dos meio amadores. Nós estamos semanalmente nas multiplataformas, transmitindo diversos jogos. Antes de começar o vídeo, confere aí se já está inscrito no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos falar especificamente do Botafogo, que vive uma grande fase, hein? O time vem aí de 3 vitórias seguidas, aliás 4, né? Porque venceu na Copa do Brasil. Na verdade, desde que voltou aos campeonatos, ele empatou na Sul-Americana na estreia e depois só venceu. É o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem o mesmo número de pontos do Fluminense, mas perde no critério de desempate. Que fase do Fogão, hein? Que fase. Eu acho que agora encaixou o trabalho do Luiz Castro, viu? Ele realmente conseguiu fazer. Eu não sei até que ponto esse elenco do Botafogo vai conseguir manter o nível, mas está jogando bem. A última partida venceu aos trancos e barrancos, mas venceu. O importante é que venceu. E o futebol do Luiz Castro tem dessas, né? Tem partidas que ele faz de Barcelona, como ele fez na época do Shakhtar Donetsk contra o Real Madrid lá. E tem partidas que são horrorosas, que ele consegue dificultar, como foi aquela eliminação, a quase eliminação na Copa do Brasil, que teve VAR e teve o último gol no último minuto e tal. O Botafogo vive grande fase, já para mim dificilmente vai perder essa eliminação na Copa do Brasil, vai perder essa vaga, né, essa classificação na Copa do Brasil. E olha, Estevão, a gente colocou o Botafogo ali na Sul-Americana, na nossa tier list do último área, mas eu não sei, viu? Do jeito que os outros times, eu não falo nem, portanto, assim, mérito do Botafogo, que já vai ser, mas tem alguns times que estão muito abaixo do esperado, isso pode sobrar uma vaguinha na pré-Libertadores ali pro Botafogo, não seria surpresa não. Mas o quanto dessa boa fase também, desse início bom, não é aquele elefante na árvore, né? Tipo assim, tá ali e você não sabe como ele chegou ali, mas você sabe que uma hora ou outra ele vai cair, né? Porque é muito inconstante esse time do Botafogo. E no campeonato de pontos corridos, isso pode, né, custar caro. A fase é boa, nas Copas acho que o time tem mantido um desempenho, apesar daquele susto contra o Sergipe na primeira rodada. Depois disso o time emplacou os resultados melhores. Campeonato Carioca o time foi mal, conseguiu ainda vencer a Taça Rio. Mas o quanto dessa inconstância do Botafogo também, né, não é uma fase boa e daqui a pouco não vai vir uma fase pior ainda. Tem isso também, né? Botafogo é muito inconstante, cara. Mas eu torço para que o Botafogo pelo menos mantenha um nível médio de futebol, viu? Para que ele consiga terminar o Campeonato Brasileiro com dignidade e não brigando para não cair. Eu acho que o Botafogo merece muito mais pelo investimento que tem, pelo treinador que tem, pelos jogadores que, querendo ou não, são bons jogadores, que de vez em quando desencaixa de uma forma o futebol, o time do Botafogo, cara, que ele consegue jogar mal 5, 6 partidas seguidas e não acha nada, entendeu? Isso pode ser perigoso no Campeonato Brasileiro. Mas eu falo em questão de Copas, né? Na questão da Copa do Brasil, eu acho que pode ser um torneio que, assim, desafogar o torcedor do Botafogo e comemorar um título aí, viu? Porque ida e volta, 2 partidas, tem um tempo em relação à partida de ida, à partida de volta. O time pode se preparar focado nesses torneios, eu acredito que pode, pelo menos, chegar numa quarta de final da Copa do Brasil, Estevam Barros. O Botafogo tem futebol para isso. Aí, quando afunilar lá na frente, é que a gente pode ver, vai separar os meninos dos homens, mas você tem razão, no Campeonato Brasileiro, essa inconstância do Botafogo pode ser essencial para o time não conseguir e acabar ficando na meiuca, né? Não indo para lugar nenhum. Você não acha também que a Sul-Americana chega a ser, pelo nível técnico também, é mais acessível do que a Copa do Brasil dentro disso? Talvez possa ser esse desafogo pro torcedor botafoguense, até porque é um título internacional também, tem um prestígio. Não pode ser essa a cereja do bolo da temporada? Cara, depende, né? Pode ser as duas, né? O Botafogo pode priorizar as Copas e deixar de lado o Brasileirão. Agora ver como é que ele vai se classificar na fase de grupos da Sul-Americana. Ele precisa passar direto para ter um tempo maior de preparação para as oitavas. Agora, se passar em segundo e for jogar esse playoff com quem cair da Libertadores, já fica um pouco difícil, porque quem vem de lá já vem com o elenco preparado para a Libertadores e vai jogar um confronto difícil. São 2 jogos
E aí, meu amigo, o negócio não vai ser fácil, não. Mas você tem razão, pode ser Sul-Americana também. Vaga direto para Libertadores, um título internacional, a chance de poder voltar a conquistar um título internacional depois de tanto tempo. Pode ser também, Estevão. Mas aí depende muito de como eu falei, né, de como o time vai se classificar. Se classificar aos trancos e barrancos, vai ficar difícil. Porque aí é o ímpeto do time, a motivação do elenco que vai dizer, né? Uma classificação numa Copa do Brasil vencendo, por exemplo, um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, nossa, o time fica grandão. E aí chega motivado para umas quartas de final, uma semifinal. E aí jogar 2 jogos motivados é primordial para uma conquista de um título da grandeza da Copa do Brasil. E um dos destaques dessa equipe do Botafogo é o Tiquinho Soares, que contra o Bahia na última rodada fez uma grande partida. Ele xinga árbitro, dá cabeçada em juiz, faz muita coisa, mas joga muita bola, hein, Adiel? O menino tem pouca mídia e muito futebol. É um dos candidatos a centroavantes aí, atacantes dessa temporada no Brasileirão, dos destaques no ataque do Botafogo. Eu tô gostando do Tiquinho Soares. Na verdade, eu gosto do estilo do jogador, né? Jogador que é forte, jogador brigador, raçudo. Qualquer torcida gosta. É um trovãozão aqui. Opa, vamos falar do Tiquinho Soares, é assim que acontece. E dificilmente ele vai ficar no Botafogo se ele manter o nível, viu? Eu falo por experiência. O futebol brasileiro é assim, se aparecer uma oportunidade, uma proposta, e nada contra o Botafogo, mas é questão de ser titular, de jogar num time com possibilidade de conquista de título, caso o Botafogo não se classifique para nenhuma dessas que a gente falou. Tiquinho Soares, se mantiver o nível de desempenho, pode sim ser destaque. A questão é, Estevão, que numa dessas, o cara troca de time, pode ser até no meio do ano ou no final da temporada, não vai bem, e aí ele fica só marcado por aquela temporada, né? É complicado, né, isso. Então, acho que a gente tem que olhar com calma. Para essa temporada, ele pode ser um grande destaque, mas aí vai depender de como ele vai terminar, para onde ele vai. Você tá olhando pro velho Botafogo, Adiel. Agora o Botafogo é rico, mano. Será, Estevão? Mas, olha, não sei não. Não, é um clube tradicional do futebol brasileiro. Eu acho que se os caras fizerem um trabalho lá de se organizar, claro, vai demorar. Talvez, se o cara quiser ser campeão para ontem, um Palmeiras e um Flamengo, vai ser mais atraente. Só que, em termos de perspectiva, se ele pensa em longo prazo, por que não? Acho que se o trabalho for bem feito lá, aí o Botafogo pode, sim, brigar por um título brasileiro, se tornar, não digo uma potência, mas ser uma equipe consolidada, sólida, consiga estar ali com constância brigando. A questão é que ele vai ter que ter um pouco de paciência, né? E aí eu acho que tem chance de ser, se ele fizer isso e optar por a continuidade do Botafogo, de entrar para a história do clube, porque a torcida já simpatiza com o futebol dele. Ele vem entregando nessa temporada, e se ele manter o nível e continuar isso lá por mais temporadas, eu acho que não tem dúvida de que ele vai entrar para a história do clube. Agora, como você bem colocou, né, resta saber o quanto o Botafogo vai oferecer para ele. A curto prazo, eu não tenho dúvida de que ir para um Palmeiras, para um Flamengo ou outros times assim, até para um Atlético, se as coisas se arrumarem lá, seja mais interessante a curto prazo, né? Ele vai chegar e vai brigar ali, mas não sei se olhando em termos de carreira, se seria tão interessante assim também. Talvez ele possa até ser mais do que ele é no Botafogo. Ele pode ser o principal jogador dessa nova fase do Botafogo, né? Sim. O cara que aceitou topar o projeto e ficou quando teve propostas de ir embora. E eu acho que pode ser motivador para o restante do elenco, viu? Isso é importante para outros jogadores que virem que ele topou ficar. Eu acho que seria interessante também. Você tem razão, verdade. Pode ser uma mudança de paradigma na carreira dele, né? Ao invés de sair, ele decidir ficar, topar o projeto de médio prazo do Botafogo, eu acredito que pode ser o ideal para a carreira dele. Mas vamos ver como é que ele vai terminar também, né? Ele começou em alta, e se terminar em baixa, aí ele vai ficar mesmo, viu? Sim, isso é um fator também, né? Mas se depender do resultado de ida, o Botafogo entra tranquilo para essa partida 2-0 contra o Ipiranga. Jogo de volta
Aliás, a partida de ida foi em Erechim, jogo de volta no Rio de Janeiro, no gramado do Newton Santos, que recebeu críticas do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Eu, com todo respeito ao Mário Bittencourt, gostaria de mandá-lo a merda, porque eu não sei se ele anda vendo os jogos do Maracanã, mas aquele pasto que ele chama de gramado tá tenebroso também. Então eu prefiro você ter um jogo num bom gramado sintético de futebol do que você ter um gramado natural ruim. Não sei se ele acho que discorda, mas fazer o quê? E tem a questão da concessão, né? A concessão do Botafogo é diferente da concessão do Maracanã também, então tá se metendo onde não deve, hein, Mário Bittencourt? Fica na sua aí. É melhor ter um gramado que não estraga do que um que estraga todo dia, né? Já tá estragado. Botafogo fez certo, pô. Botafogo tem que usar o Newton Santos, a sua casa tem que ter fatores a seu favor, entendeu? Que nem o Atlético Paranaense fez com a Arena da Baixada. O estádio é nosso, ok, vamos transformar ele na nossa casa, jogar do nosso jeito. Agora resta saber como é que o Botafogo vai usar o gramado sintético a seu favor, né? E nem foi, e nos dois casos, né, até no Palmeiras, não foi uma questão de estratégia. Os caras fizeram isso porque, no caso do Palmeiras, tem muitos shows, então o gramado natural ia estragar muito fácil, então eles precisavam de um sintético mesmo, porque para manter a vida útil do gramado em condições. No Atlético Paranaense, o gramado, quando era natural, era tenebroso, o estádio não pegava sol, então não conseguia ter os cuidados necessários. E no Botafogo, se eles enxergaram que também não conseguiriam fazer por N questões, que seja, se a questão for, ao meu ver, questão de cuidado mesmo, não ter como cuidar do gramado da maneira adequada, então opta por um sintético, pelo menos você tem qualidade sempre, e é uma preocupação a menos. Então Mário Bittencourt aí tá viajando, tá chapando na linguiça, como diriam os jovens. Como diriam os jovens.